Boa noite, tudo bem? E aí, essa semana estamos falando sobre informalidade, um tema delicado que impacta o nosso país. Ontem eu falei um pouquinho sobre as consequências e talvez um ponto de vista que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E hoje, olha só, como eu fiquei assim chocada com essa informação. Hoje, 2017, mais de 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade. Por causa da crise, esse número ainda aumentou e isso torna uma situação mais complicada para o nosso país. Legal? Você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Fala, Cláudio, Adriano, Maicon. Muito bom contar com a presença e a participação de vocês. Se você não me conhece ainda, eu sou a Paola Tucunduva, especialista em empreendedorismo e gestão de negócios. Todos os dias às 7h30 da noite, boa noite, Maicon. Eu tô aqui trazendo algum tema relevante sobre empreendedorismo e gestão de negócio. Essa semana, atendendo ao pedido do Cláudio, olha só, a Eli falando do Texas. Legal, Eli, olha só, até eu iria adorar saber se existe informalidade aí nos Estados Unidos. Conta pra gente um pouquinho da sua opinião sobre esse assunto, informalidade. André Marcolino, obrigada pelos likes, corações, sejam bem-vindos. Então vamos falar um pouquinho, partindo aí desse princípio que no Brasil, esse ano, nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores, de pessoas na informalidade. E aí o que acontece? Hoje nós temos um índice de desempregados muito elevado e todo mundo tem conta para pagar, família para sustentar. E aí o que você faz? Muita gente começa a procurar o empreendedorismo, fazer uma atividade, seja como autônomo, seja montando uma empresa formal ou informal, para se sustentar. E aí nas reportagens trazem exemplos de profissionais que tinham um bom emprego, ao serem demitidos se viram numa situação muito difícil e aí tiveram que buscar formas como vender pano de prato ou fone de ouvidos nos sinais. E isso não deixa de ser uma forma de empreender, mas de um jeito informal e acaba sendo por necessidade, né? Que é o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Fala, Lucas, boa noite, bom contar com você aqui. Mesmo a lei do MEI ainda não ajudou muito. Você traz um ponto importante, né, Adriano, em relação ao MEI. Eu tenho uma empresa de alimentos fitness, estou ganhando muito dinheiro, graças a Deus. Quem que é esse? Ai, não cheguei a ver seu nome. Olha que legal, isso é que eu acho que é uma coisa bacana do empreendedorismo, né? Porque, vamos dizer, no mundo do empreendedorismo tem grandes oportunidades, mesmo numa situação de crise tem gente ganhando dinheiro. O Dair chegando por aqui, e aí, quando você faz por oportunidade, aqui no Texas é mais difícil, nos Estados Unidos e no Texas tem menos informalidade, aqui no Brasil nós temos muita. E o Adriano traz um ponto interessante. Hoje em dia, com a figura do microempreendedor individual, aonde você pode registrar a sua empresa e com isso você pode ter um faturamento de até R$5.000 por mês e você vai pagar apenas R$64 de imposto e vai estar totalmente legalizado e formalizado, com a possibilidade de comprar de fornecedores que exigem, né, um CNPJ, a oportunidade de crescer o seu negócio, eventualmente até de conseguir apoio no banco. Então, quer dizer, tem muitas vantagens. Só que 40 milhões de pessoas estão na informalidade. Podem até entender a importância de sair dela, mas às vezes a gente não sabe como. Por isso que eu quero hoje conversar um pouquinho sobre isso. Falamos então do MEI. O que você precisa fazer para abrir uma empresa?
O MEI é uma empresa que você não precisa nem ter contador, então os custos são realmente muito baixos. Hoje em dia tem sites na internet que em poucos minutos você abre uma empresa. Ou você pode buscar o sindicato dos contadores, que indicam contadores que não cobram nada para você fazer a abertura da sua micro empreendedor individual, né? Empresa como empreendedor individual. O Sebrae é uma instituição que também te ajuda gratuitamente, sem te cobrar nada. Basta você ir até o Sebrae, eles te passam o passo a passo e mais do que isso, te ajudam a montar o seu negócio. Em 4 meses, olha só, a patroa em 4 meses já tem o rotativo no banco, investiu um capital bom. Muito legal. Fred, obrigada, bom saber que você gosta das minhas transmissões. André, admiro essas pessoas que têm coragem de recomeçar. Honestamente, seu pequeno empreendimento como um microempreendedor. É isso mesmo, André. Eu acho que a gente recomeçar é uma demonstração de coragem e a gente pode fazer do jeito certo. Mesmo indo vender no sinal, eu acho que isso é um trabalho digno, o que o Cláudio traz, né, quando ele me pediu para falar sobre esse tema da informalidade, é uma preocupação. Por que é uma preocupação? Porque muitas vezes quem monta uma empresa informal não paga impostos, não registra colaboradores, acaba colocando o preço do seu produto baixo, e aquelas empresas estabelecidas que pagam aluguel, pagam impostos, têm colaboradores registrados, acabam até quebrando. Então, se a gente pensar que a gente quer um país que cresça e se desenvolva, a gente tem que realmente sair dessa informalidade. E aí vai uma dica: muitas dessas pessoas que hoje estão empreendendo por necessidade na informalidade só estão fazendo isso pela falta do emprego. E aí que vem o ponto: se a gente começa a fazer um trabalho sério, certo, correto, você tem 2 alternativas. Ou você monta um negócio, não é? Como a patroa que estava falando aqui, que montou um negócio e comida fitness, não é isso? E hoje já está tendo bons resultados e ganhando dinheiro e tendo lucro, e aí pode crescer de uma forma regularizada. Ou o mercado e a economia começam a girar e o emprego volta a aparecer. E aí você que só está empreendendo por sobrevivência para pagar suas contas, você vai conseguir um emprego e não vai precisar mais disso. Então o ponto é, você que está começando uma empresa, esteja ou não com um CNPJ, você tem que fazer na hora de colocar o preço do seu produto, um preço compatível com o mercado. Porque se você puser um preço baixo demais, você no fundo vai estar atrapalhando o Brasil como um todo e principalmente você mesmo. Por isso que é tão importante. E você que quer fazer o seu negócio crescer e ser formalizado, você precisa procurar já instituições como o Sebrae. Tem no governo, se você colocar no site como abrir um microempreendedor individual, você vai ter o passo a passo e de uma forma muito simples você já começa a se formalizar. Outra coisa, na hora de calcular os seus preços, você tem que considerar os impostos. Tanto os impostos trabalhistas, se você tiver colaboradores registrados, como os impostos sobre as vendas, imposto de renda e todo tipo de trabalho. Legal? O Sebrae me ajudou muito a fazer essa transição. Olha que legal, tá vendo? O André procurou o Sebrae e o Sebrae ajudou a ele, mostrando o passo a passo. Mais do que isso, o Sebrae pode te ajudar a fazer o seu plano de negócio, começar a pensar como empreendedor para transformar essa ideia ou até essa necessidade de arrumar uma fonte de renda num negócio que, quem sabe, no futuro você vai agradecer ter passado por um momento difícil como esse da demissão. Por quê? Porque oportunidades. Ontem eu conheci um empreendedor. Que bom, Felipe, que você está gostando, eu é que agradeço. Ontem eu tive lá e aí conheci os donos, fundadores da Netshoes.
Netshoes, hoje, um dos maiores e-commerces do Brasil, quem sabe até do mundo. Eles começaram com uma lojinha pequena dentro de um estacionamento da família, com investimento muito baixo, mas com muita vontade de trabalhar e fazer a coisa certa, e com isso eles começaram a crescer. Então você que está aí, hoje está na informalidade, mas se você trabalhar a sua mente para transformar isso num grande negócio, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. E o único jeito é saindo da informalidade, regularizando a sua empresa, buscando ajuda. Eu aqui, são praticamente 200 vídeos com dicas. Eu tenho 2 canais no YouTube, um que se chama Paola Tucunduva e o outro que se chama Alma do Negócio, que tem também mais de 150 entrevistas com temas de gestão e empreendedorismo, além de mais de 150 podcasts com temas relevantes para o empreendedor da pequena empresa. Então, se você precisa de ajuda, você num apertar de dedos, você tem essa ajuda, não é mesmo? E aí com isso você vai transformar num grande sucesso do seu negócio. Tô adorando corações subindo na minha tela, like, se você tá gostando das minhas dicas, compartilha com seus amigos. Quem sabe tem alguém hoje precisando ouvir essa dica. Legal? Olha só, o podcast é muito bom. Microfaturamento anual de 360. A microempresa pode ter faturamento de até 360 mil reais no ano. Olha só. Comecei meu cursinho sem dinheiro nenhum, criando a marca e fazendo parcerias com uma universidade que cedeu uma sala para realizar aulas. Isso fazem 4 anos e ganhei dinheiro e ainda, não sei o que acontece que não tá aparecendo todo o comentário do Lucas aqui. É isso aí, Lucas. Para empreender, ter sucesso e dar resultado, basta você acreditar na ideia. O empreendedor é aquele que transforma seus sonhos mesmo sem ter muito recurso ou dinheiro, com muita criatividade e multiplica esse resultado. Então, se você está indo para empreender, para montar um negócio, busque apoio, porque essa pode ser a grande virada da sua vida, aquilo que você está procurando. Qual é o primeiro passo, Felipe? Olá, como está? Saludo de Israel. Fala, André, saúde, um olá de Israel. O primeiro passo é primeiro você tem que ter uma ideia, que tipo de negócio você quer abrir e onde você vai encontrar as alternativas que têm uma chance maior de ter resultado. Na necessidade dos clientes. Então você tem que entender qual é o público que você quer atender, qual é o problema que eles têm hoje e como que você pode de alguma forma, usando os seus recursos, contatos, inteligência, para resolver esse problema dessas pessoas. Porque quando você faz isso, você lança um produto e o mercado tá carente, louco, em busca de algum produto ou serviço que resolva esse problema. Então a primeira dica é detectar na região que você quer atender, o perfil de público, quais são os principais problemas e necessidades que essas pessoas têm. Já teve a ideia? Corre para o Sebrae para entender o passo a passo para abrir a sua empresa, qual é o melhor formato e aonde que você consegue todo o apoio, toda a estrutura. Se você for abrir uma microempresa, aí você vai precisar de um contador e é importante escolher alguém de confiança, porque um contador que trabalha errado pode te dar um prejuízo muito grande. Estou estudando isso ainda. Felipe, acompanha meu site paolatucunduva.com.br, plantão da Globo de agora. Tenho vontade de abrir uma prestação de serviço. Muito legal isso, prestação de serviço. Eu tô aqui em São Paulo, André, você é em Israel, eu tô aqui em São Paulo, no Brasil. Legal, e aí você me acompanhando nas redes sociais, eu passo sempre dicas para te ajudar a empreender com mais sucesso. Tá vendo? Ó, a André aqui falando o quanto isso já ajudou a ele. O Cláudio, que na regra do jogo acima você tem despesas
contador, você tem muitas despesas nas empresas, por isso que você tem que tomar cuidado, pensar na sua estrutura. Muitas vezes a legislação federal permite, a municipal discute, então você tem que buscar uma ajuda para saber a forma correta, porque se você monta uma empresa e escolhe um cadastro errado, no contrato social você não coloca exatamente o tipo de serviço que você vai fazer, você pode ter um problema sério, por isso que você precisa procurar. E no Brasil, contadores, o Sebrae e os sites do próprio governo que fomentam o empreendedorismo são as melhores fontes para te ajudar a esses primeiros passos. Legal? Olha só, o Sebrae é muito bom, o Maurício que entrou aqui, boa noite Maurício, Cláudio e o André compartilharam essa live, obrigada pelo carinho, uma delícia contar com a participação de vocês. E olha só, dias 30 e 31 vai ter um grande evento de empreendedorismo lá em São José dos Campos, aonde eu serei uma das palestrantes. Então se você é da região do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, perto de São José dos Campos, você tem que aproveitar essa oportunidade. Descendo no post aqui abaixo, você tem o link para fazer a sua inscrição e participar desse grande evento de empreendedorismo. Legal? Eu tenho um calendário que ajuda o empreendedor que quer dar os primeiros passos e montar o seu negócio. Basta você acessar bit.ly/calendário do empreendedor. A burocracia é realmente um grande desafio, Felipe, mas o empreendedor sabe que enfrentar esses desafios é o que gera o resultado, por isso que é tão importante. E se você acredita na sua ideia, você sabe que vale a pena. Realmente não é uma brincadeira para fracos. Empreender, ainda mais no Brasil, é um trabalho para muito corajoso, mas em contrapartida você pode ter a grande realização de concretizar aquele sonho. E mais do que isso, ter um impacto na sociedade, gerando empregos, gerando um bom resultado financeiro, tudo depende da sua dedicação. Legal? Tô vendo que esse tema é um tema relevante, ainda mais no momento em que a gente conta com mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. Então, se você que está aqui me ouvindo está fazendo um trabalho, pode ser de vender porta a porta, pode ser vender bolo, quantas mães que estão desempregadas e encontram uma oportunidade de fazer bolo e vender bolo para as amigas e para as vizinhas como uma forma de se sustentar. Uma vez entrevistei uma empresária da área de quindim que no desespero, o marido perdeu o emprego, ela não trabalhava, ela começou a fazer quindim, e daí ela passou a vender esses quindins na sua região, até que ela comprou uma loja. Essa loja fez tanto sucesso, o negócio começou a crescer, ela chegou a aparecer em programas como Ana Maria Braga, fazendo quindins de sabores diferentes. Eu experimentei quindim de pistache, quindim tradicional, quindim de chocolate, e com isso ela fez tanto sucesso e hoje já montou um negócio com várias lojas, com a família toda trabalhando, e transformou daquilo que foi um problema numa grande oportunidade. Tudo tá aqui na sua mentalidade, na sua cabeça. Então, se você tá nessa situação, não é vergonha nenhuma, arregaça as mangas, pede ajuda e vai lá que você vai fazer a diferença. O Felipe lembra da reportagem, da matéria sobre essa empreendedora do quindim, não é mesmo? Uma pessoa ótima, eu tive a oportunidade de conhecê-la e entrevistá-la na época do meu programa Alma do Negócio na rádio. Acabei de compartilhar, acredito que é uma forma de colaborar com os amigos e divulgar trabalhos como o seu. Obrigada, André, com certeza, quando vocês compartilham esses vídeos, vocês ajudam muito, tanta gente precisando de uma mão, de um apoio, de uma dica, de uma ideia, e de repente estou eu aqui dando essa ideia, essa dica, mas talvez se você não compartilhar, esse vídeo não chega para esse amigo. Faça ganhar o pão de cada dia. É isso aí, ganhe o pão de hoje, mas já pensando numa estrutura, numa empresa séria que faz um trabalho correto para você se orgulhar. Não faça hoje nada que amanhã você possa se envergonhar ou se arrepender. Eu acho que esse é um bom critério. Alguém colocou aqui sobre a triste notícia que acabou de sair nos jornais em relação à compra do silêncio do Cunha, que é uma notícia ainda, vamos dizer,
ainda não temos detalhes, muito triste. Isso é um exemplo de decisões que em algum momento ele não parou para pensar que ele poderia se arrepender muito de ter feito isso. Só que nós, empreendedores, também temos que tomar nossas decisões e lá na frente podemos nos arrepender. Como hoje, Marcelo da Odebrecht, preso há mais de 2 anos, deve estar arrependido de muitas das decisões dele, não é mesmo? Então pense antes de tomar a decisão. Por isso que vai começar a empreender, busque ajuda, comece com a formalidade e nesse sentido o empreendedor individual é uma forma que viabiliza todo mundo começar pequeno, mas transformar o seu sonho em uma coisa grande. Imagina, obrigada Cláudio, que você gosta aí do meu conteúdo. Eu já vendi com a minha mãe de porta em porta quando criança, foi uma grande experiência, valeu por uma faculdade, falou tudo André. Hoje você tem vendas de empresas muito estruturadas, como Herbalife, Mary Kay, Avon, Boticário, que fazem a Genesse e outras tantas empresas reconhecidas mundialmente. Com um investimento muito baixo, você já começa formalizado. Fala, Lucas, tudo bem? Olha só, você tá chegando, mas eu já tô primeira vez aqui, Lucas. Poxa vida, olha que legal. Eu sou especialista em empreendedorismo e gestão de negócios. Aqui na região, a agricultura é o forte no estado da Bahia. Olha só que coisa importante. O empreendedorismo na agricultura é um dos maiores potenciais brasileiros. Eu já assisti palestra do Ricardo Amorim falando do quanto esse agronegócio é um negócio de futuro no Brasil. Mas tem de novo que ter uma mentalidade para montar um negócio bem estruturado e organizado, não só para você ganhar dinheiro, mas para gerar empregos na sua região e garantir que você possa manter essa empresa por muitos anos. Legal? Então, Lucas, você tá chegando e eu tô terminando essa transmissão, mas você sabe, assim que eu terminar, ela já fica aqui gravada e você pode assistir desde o começo as minhas dicas. Se você é um dos 40 milhões de brasileiros que hoje está na informalidade para sobreviver, talvez vendendo alguma coisa de porta em porta, no sinal, tudo isso é muito honesto, correto, se você faz da forma certa. Então tudo isso pode fazer a grande diferença. Eu tô aqui para ajudar vocês. Obrigada, beijão, até amanhã a gente se vê 7h30 da noite falando aí desse tema tão relevante. Obrigada pelo carinho, beijo!